Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre o andamento da nossa pesquisa e cálculos para a ET Araras. Nosso grupo é composto por mim, Catarina, pelo Cláudio, pela Beatriz, pelo João e pela Tainá. Passando aqui rapidamente pela introdução, teremos 7 tópicos abordados durante esse vídeo, sendo que começaremos com a coleta de dados, em seguida a estimativa da população, depois o método aritmético, em seguida o método da curva logística, depois teremos a comparação com o IBGE, a população de projeto e, para finalizar, a vazão de projeto. Para iniciar o cálculo da vazão da estação de tratamento de água, o primeiro passo foi realizar a coleta de dados populacionais do município de Araras, no estado de São Paulo. Esses dados foram obtidos por meio do site do IBGE, utilizando as informações do Censo Demográfico. Selecionamos os dados de população residente para os anos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. A partir desses valores, foi possível observar a evolução do crescimento populacional do município ao longo do tempo. Após a coleta de dados populacionais do IBGE, foi elaborado um gráfico, com os valores da população de Araras ao longo dos anos analisados. Com base nesses dados históricos, foi traçada uma linha de tendência para representar o crescimento populacional do município ao longo do tempo. A partir dessa análise, foi possível estimar a população para o ano de 2024. De acordo com a projeção obtida, a população estimada de Araras, em 2024, é de aproximadamente 135.744 habitantes, segundo dados do IBGE. Nessa etapa, foi utilizado o método aritmético de projeção populacional, que considera que o crescimento da população ocorre de forma aproximadamente linear ao longo do tempo. Para isso, foi aplicada uma regressão linear utilizando os dados dos 3 últimos censos disponíveis. A fórmula utilizada é a seguinte: população estimada é igual à população inicial mais o coeficiente angular multiplicado pela diferença entre o ano de projeção e o ano base. Nesse caso, o P0 representa a população do ano base, que é 2022, com o valor de 130.866 habitantes. Já o Ka é o coeficiente angular da regressão, e representa o crescimento médio da população ao longo do tempo, sendo igual a 1.205,3 habitantes por ano. Substituindo os valores na equação e considerando o ano de projeção de 2025, obtemos uma população estimada de aproximadamente 184.482 habitantes. Depois disso, a gente aplicou o método da curva logística, que é um modelo matemático que considera que o crescimento da população ele não ocorre indefinidamente e sim se estabiliza com o tempo. Nós pegamos 3 anos de base, com 20 anos de intervalo entre eles, que foi de 1970, 1990 e 2010, que estão mostrados aqui do lado suas respectivas populações. E no ano de 1990, como nós não tínhamos o dado, a gente elaborou um cálculo para chegar na quantidade de habitantes. E a partir desses valores, a gente calculou os parâmetros da equação logística. Isso inclui o K, que representa a saturação, a população de saturação, ou seja, o máximo de crescimento que é provável que ocorra. E também os valores de parâmetro A e B, que estimam o formato da curva de crescimento. Substituindo esses valores na equação logística, a gente chegou em um resultado de 138.560 habitantes para o ano de 2025. Na próxima etapa, a gente vai comparar esses valores com o do IBGE e verificar qual é o método mais adequado. Após a aplicação dos 2 métodos de projeção populacional, foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos e a estimativa oficial do IBGE. A estimativa do IBGE para a população é de 135.744 habitantes. Utilizando o método aritmético, foi obtido um valor de 134.482 habitantes, apresentando uma diferença relativamente pequena em relação à estimativa oficial. Já pelo método da curva logística, o resultado obtido foi de 139.794 habitantes, apresentando uma diferença maior em relação ao valor do IBGE. Dessa forma, considerando a proximidade com a estimativa oficial e o comportamento de crescimento populacional observado no município, foi definido que o método aritmético seria o mais adequado para representar a projeção populacional utilizada nesse trabalho. Após definir o método de projeção populacional, foi realizada a determinação das populações de projeto, que são utilizadas para o dimensionamento do sistema de abastecimento. Foi adotado o critério de que, para municípios com a população superior a 30 mil habitantes, a população do projeto considera o incremento populacional dentro do período analisado, ou seja, a diferença entre a população futura e a população atual. Primeiramente, foi calculada a população estimada para 2026, obtendo-se aproximadamente 135.688 habitantes. Em seguida, foi estimada a população para 2031, resultando em 141.714 habitantes. A diferença entre esses valores resulta em uma população inicial de projeto de 6.026 habitantes. Para a população final de projeto, foi estimada a população para o ano de 2051, obtendo-se 165.820 habitantes. E considerando novamente o critério adotado, a diferença entre a população de 2051 e a população de 2026 resulta em uma população final de projeto de 30.132 habitantes.
Para a estimativa do consumo de água, foram utilizados dados disponibilizados pelo Atlas de Esgoto da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, já que não foram encontrados dados específicos diretamente do SAEMA. De acordo com essas informações, a vazão do afluente da estação de tratamento de esgoto de Araras era de aproximadamente 180,4 litros por segundo no ano de 2013, com uma estimativa de 232,8 litros por segundo para o ano de 2035. A partir desses valores, foi possível estimar um consumo per capita da população. Para o ano de 2013, o valor encontrado foi de aproximadamente 130,33 litros por habitante por dia, enquanto para o ano de 2035, esse valor foi estimado em 168,2 litros por habitante por dia. Esses dados indicam um aumento de aproximadamente 29% no consumo per capita ao longo de 22 anos, o que corresponde a uma taxa de juros média de 1,17% ao ano, considerando juros compostos. A partir da taxa média de crescimento anual de 1,17%, foi realizada a projeção de consumo per capita para os anos de interesse no projeto. Utilizando esse crescimento, foi estimado o consumo de aproximadamente 151,64 litros por habitante por dia para o ano de 2026. Já para o horizonte final do projeto, no ano de 2051, o consumo per capita estimado foi de aproximadamente 202,85 litros por habitante por dia. Para o cálculo das vazões mínimas, médias e máximas do sistema, foram adotados coeficientes recomendados pela norma NBR 9649, sendo K1 igual a 1,2, K2 igual a 1,3, além dos demais parâmetros utilizados no processo. O K3 será no valor de 0,5. Nessa etapa, foram calculadas as vazões do projeto do sistema, considerando tanto o início quanto o final do período de planejamento. Para isso, foi utilizada uma equação que relaciona a população atendida, o consumo per capita, o coeficiente de variação do consumo, para poder fazer a estimativa da vazão média, mínima e máxima. Enquanto foi considerado também o coeficiente de retorno de 0,8, que representa a parcela de esgoto consumida que retorna ao sistema de esgoto. Inicialmente, foram calculadas as vazões para o início do período do projeto, para o ano de 2026, considerando a população inicial de 6.026 habitantes e um consumo de 151,64 litros por habitante por dia. Com esses valores, foram obtidas as seguintes vazões: vazão mínima de 4,23 litros por segundo, vazão média de 12,7 litros por segundo e vazão máxima de 15,23 litros por segundo. Em seguida, foram calculadas as vazões para o final do projeto, no ano de 2025, considerando a população de 30.132 habitantes, e um consumo per capita de 202,85 litros por habitante por dia. Nesse caso, as vazões obtidas foram vazão mínima de 28,3 litros por segundo, vazão média de 84,9 litros por segundo e vazão máxima de aproximadamente 101,87 litros por segundo. Esses valores representam as vazões de dimensionamento que serão utilizadas para o planejamento e projeto de sistema de tratamento de esgotos. Nós chegamos ao final. Obrigado pela atenção e até a próxima.